Bom dia, Devocional 5:30. Bom dia para você, mulher de Deus, mulher de oração, que decidiu buscar o Senhor. E eu quero dizer que, pela sua decisão, você e toda a sua casa vai estar na presença do Senhor, porque é uma promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E muitas das vezes começa de mim e de você. Então fique firme. A devocional de hoje é 18 de agosto. Atravesse o seu Jordão. Avance para o seu próximo nível. Mude de fase. E a sugestão de leitura hoje vai ser Josué 3. O título aqui na Bíblia, a mensagem, é realmente o Jordão. E nós iremos começar com a leitura dessa passagem. Josué, capítulo 3. Josué se levantou bem cedo e partiu de Sitim com todo o povo de Israel. Ele chegou ao Jordão e acampou à margem do rio antes de atravessarem. Depois de 3 dias, alguns líderes percorreram o acampamento e transmitiram a seguinte ordem: quando vocês virem passar a arca da aliança do Eterno, o seu Deus, carregada pelos sacerdotes levitas, preparem-se. Vocês devem segui-la. Mantenha sempre uma distância de 900 metros da arca. Prestem bem atenção. Mantenham essa distância e saberão que caminho seguir, porque vocês nunca passaram por esse caminho antes. Em seguida, Josué se dirigiu a todo o povo. Purifiquem-se. Amanhã o Eterno fará grandes maravilhas no meio de vocês. Josué instruiu os sacerdotes: tomem a arca da aliança e saiam à frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. O Eterno disse a Josué: hoje mesmo começarei a honrar você diante de todo Israel. Eles verão com os próprios olhos que estou com você. Marque essa passagem aí. Hoje mesmo começarei a honrar você diante de todo Israel. Eles verão com os próprios olhos que estou com você, assim como estive com Moisés. Você dará esta ordem aos sacerdotes que estiverem carregando a arca da aliança. Quando chegarem à beira das águas do Jordão, parem ali, perto do rio. Josué disse a todo o povo de Israel: atenção, ouçam o que o Eterno, seu Deus, tem a dizer. Com isso, saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele expulsará da presença de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam o que está diante de vocês. A arca da aliança. Pensem nisso. O Senhor de toda a terra está atravessando o Jordão à vista de vocês. Marque essa frase. O Senhor de toda a terra está atravessando o Jordão à vista de vocês. Agora, escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Eterno, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, marca aí, a correnteza cessará. Ou seja, as águas que vêm de cima ficarão represadas. Foi o que aconteceu. O povo saiu de suas tendas para atravessar o Jordão, conduzidos pelos sacerdotes que carregavam a arca da aliança. Quando os sacerdotes chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram à beira do rio, o Jordão transborda na época da colheita. A correnteza parou. Marca aí. A correnteza parou. As águas foram represadas na direção de Ada, perto de Zaretã. O rio secou até o mar de Arabá, o mar salgado. Então o povo atravessou o Jordão, perto de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança ficaram parados
no chão seco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava. Toda a nação atravessou o rio e ninguém ficou com os pés molhados. Meu Deus, marca aí. Toda a nação atravessou o rio e ninguém ficou com os pés molhados. Tem noção? Atravessar o rio e ficar com os pés secos. Jane, vamos orar? Amém. Senhor Deus, nessa manhã, nós queremos colocar os nossos olhos em Ti e te ser gratas, Senhor. Somos gratas porque o Senhor não nos deixa no deserto, o Senhor não nos deixa presas no Egito, mas o Senhor atravessa conosco para o outro lado. Pai, nós queremos te dizer, Senhor, nesta manhã, que nós queimamos todos os nossos ídolos, tudo aquilo que nos afasta de Ti, nós queimamos, Senhor, nós queremos queimar e queremos levantar um altar para o Senhor, só para o Senhor. Nós te amamos, Senhor, com todo o nosso pensamento, com todas as nossas emoções, Senhor, com tudo que há em nós, com toda a nossa força. Nós dizemos que o Senhor é o nosso Deus e nós somos tuas filhas. Nós te servimos, Senhor, e nós não deixaremos nenhuma unha do outro lado, Senhor. Tudo que leva o nosso nome, os nossos filhos, a nossa família, os nossos bens, tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor atravessa conosco. Obrigada porque com a tua presença nós vencemos todos os nossos inimigos. Todos o Senhor conhece, todos os nossos inimigos o Senhor sabe o nome. E obrigada, Senhor, porque o Senhor nos faz mais que vencedoras em Ti. Não é com a nossa força, não é com o nosso entendimento que venceremos, mas é com a tua presença. Deus, obrigada, porque o Senhor nos faz atravessar as situações da vida, as correntezas que muitas vezes nos assustam. O Senhor nos faz atravessar com pés secos, porque a tua presença vai conosco. Deus, obrigada pela vida da Eneida, que muitas vezes representa esse Josué, que vai à nossa frente, nos levando, Senhor amado, com coragem para o outro lado. Obrigada pela vida dela. Obrigada porque eu sei, Senhor amado, que ela não vê força nela mesma. Não é com a força dos seus braços, mas é com a força da tua presença. Obrigada, Senhor, por cada mulher aqui, Deus, que tem se disposto a colocar no altar, queimar no altar, Senhor, todos os ídolos e queimar, Senhor, no altar o seu sono, a sua preguiça. Senhor amado, é o que nós temos para te entregar, Pai. É o nosso coração nessa manhã. É nosso entendimento, é as nossas forças, é o nosso primeiro respirar, Senhor, do dia. É o nosso primeiro pensamento. É teu, Senhor. Muito obrigada por essa manhã tão preciosa, nessa segunda-feira, nesse primeiro dia de labuta, de trabalho. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. E que tudo seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Djane. Bom dia, pastora Leia. Que tema profundo esse hoje, hein, pastora? Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Já foi ministrada? Só com a leitura? Eu já. E a leitura desse texto de Josué 3 na mensagem fica mais linda, né? Que Bíblia delícia, né, gente? Poesia. Gente, deixa eu ler o texto, porque aí você vai tirando suas conclusões, tá, bonita? Aproveita e me vê que eu tô linda hoje, de cabelos novos. Bom dia, segunda-feira, né? Bom dia, você que está acordando. Ajeitei seus cabelos. Deixa eu ver se está todo mundo de cabelo arrumado. O pessoal do YouTube não está vendo você, não? Então, deixa eu te falar uma coisa, você que está no YouTube. Aqui na minha tela, um monte de bonita aparecendo com cara amarrotada, com cara de sono, com cara arrumada. Tem de tudo aqui.
Quer fazer parte disso? Vem para o nosso grupo. Vai lá no nosso Instagram, Devocional 5H30, e pede acesso para você fazer parte dessa galeria de bonitas que aparece aqui para mim. Bonita, então bora ler aqui. Se você não tem o texto, não tem o livro, não preocupa, eu vou ler e você vai entender e a gente vai conversar sobre isso, tá? Se você tem o livro, acompanha aí. Hoje é dia 18 de agosto e o texto é: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Isso é Deus falando com Josué. Atravesse o seu Jordão, avance para o seu próximo nível, mude de fase. Ai, meu Deus, só o tema de começo do título já é arrebatador para mim. Para você? Para mim já é. Bora lá. Após a morte de Moisés, Deus convoca Josué para avançar e conduzir o povo a uma nova fase, uma terra prometida, repleta de desafios, mas também de promessas divinas. Assim como Josué, eu e você, constantemente, somos chamadas para cruzar Jordões na nossa vida. Momentos de transição que exigem coragem e fé. Deus diz para você, bonita, aquilo que disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Não te espantes, porque eu serei contigo por onde quer que você andar. Essa palavra de ânimo e força é o que nos sustenta diante dos gigantes que nos esperam em nossa jornada. Devemos deixar para trás o que é obsoleto, o que é velho, o que não combina mais, o que saiu de moda, e sair para o novo, pois em cada fase Deus nos dá uma nova unção e nos capacita para o próximo desafio. Essas transições, no entanto, não são sem as lutas. Não se engane, né, bonita? Vai ter luta. O inimigo sempre tentará nos manter presos em velhos ciclos e hábitos, usando vozes de negatividade e medo. Somos chamadas para nos levantar, mudar de frequência, alinhando a nossa mente e o espírito com a palavra de Deus e afastando pensamentos e influências que nos mantêm no passado. José trocou a capa várias vezes, e cada troca ele avançava em direção ao propósito de Deus, recebendo nova identidade e autoridade. Assim, eu e você hoje precisamos abandonar as velhas capas que já não nos servem mais e permitir que o Espírito Santo nos renove e nos capacite para uma nova fase. Para cruzar o Jordão, precisamos dar o primeiro passo. Muitas vezes o rio só se abre quando já estamos caminhando em sua direção. Não devemos esperar que tudo esteja perfeitamente claro, devemos avançar, confiantes de que Deus estará conosco em cada passo. Ele é quem abre o caminho e nos capacita. É tempo de se libertar de relacionamentos tóxicos e alinhar-se com pessoas comprometidas com Deus e fortalecer alianças espirituais. Deus promete nos apoiar e garantir que, se estivermos no centro da sua vontade, a nossa caminhada será bem-sucedida. Bonita do céu! Que segunda-feira é essa que Deus já fala para a gente andar? Pastora, andar em quê, meu Deus? Já chega que eu estou que me movimento desde a era de Araúna, que a gente está no movimento, seja no movimento externo, seja no movimento interno, a gente está se movimentando, não está? Mas hoje, o convite é mais do que movimento, é mudança. Hoje, para essa segunda-feira, 18 de agosto, inaugurando a primeira segunda-feira da segunda quinzena de agosto, Deus está dando uma ordem para nós, que o tempo mudou. E a fase agora precisa de alguns ajustes e algumas decisões para você poder abraçar o novo nível. Aí, na primeira frase desse conteúdo, desse material, diz assim: após a morte de Moisés, Deus convoca Josué para avançar e conduzir o povo a uma nova fase. Quando alguém morre, especialmente da nossa família, alguém que a gente tem como autoridade, nosso pai, nossa mãe, eu aprendi isso com a bispa, e foi tão especial entender isso quando a minha mãe morreu. Quando alguém morre, Deus está sempre à procura de alguém que possa suceder. Sempre.
Talvez seja você a pessoa que assumiu o lugar afetivo da sua casa depois que a sua mãe morreu. Talvez seja você a pessoa que tomou o lugar, que ficou no trono, né, no lugar de autoridade do seu marido quando ele faleceu. Talvez o seu pai tenha falecido e Deus deu ao seu coração o desejo de juntar os irmãos. Mas eu fiquei pensando que quem é que vai assumir? Quem é que Deus vai convocar quando eu for? Quem que vai ficar aqui nessa devocional? Quem que vai ficar lá no ministério com crianças? Quem é que vai ficar aqui na minha casa? Essa é a parte mais difícil. Eu pensar que outra pessoa vai ficar aqui. Mas vai ficar, obviamente que vai. E eu fiquei pensando assim, Moisés tinha Josué. E eu tenho quem, gente? Você tem quem? Sabe o que eu penso disso? Uma coisa que eu já tenho conversado, especialmente com o meu grupo de ministério, é quem é que vai ser o seu sucessor. A gente tem que pensar que pessoas estarão prontas para assumir aquilo que a gente considera importante, porque a gente treinou. Treine seus filhos, bonita, para aquilo que é bom, para aquilo que é puro, para aquilo que você quer que eles levem para além do Jordão. Quais são os valores que você quer que permaneça mesmo quando você não esteja? Essa missão da Terra Prometida não foi abortada, não foi um fiasco, porque Moisés deu para Josué um lugar de treinamento. Seus filhos estão prontos para viver os princípios daquilo que é importante para você em Deus? Você conversa com seus filhos sobre as experiências que você tem com Deus? Seus filhos sabem como que você é chamada no reino espiritual? O seu apelidinho de Deus? Seus filhos sabem quais são as pautas que te fazem chorar para você poder vir e saber quem ele é? Você sabe como é que Deus chama a sua atenção? Vou até ficar quieta, para você parar e pensar que esse é um tempo, esse é um mês de agosto, que você precisa ter intencionalidade para passar para a próxima fase. Quando eu leio Êxodo e Josué, como pastora de crianças, eu sempre fico olhando, não é para o acontecimento, é cadê a próxima geração? Como que estão as crianças aqui? Porque foram elas que pisaram lá na Terra Prometida. Talvez o que você esteja tanto hoje batalhando, né, às vezes, assim, a herança, né, como a gente tem conversado com a Eneida, o inventário, como a gente tem conversado com algumas pessoas, uma herança, a venda de uma casa, a venda de um carro. Ô, gente, tudo isso a gente pensa que é para a gente? Não, a gente está ensinando os passos para o próximo sucessor. E é o próximo sucessor que vai pisar nesses níveis, vai ter experiências arrebatadoras. Eu fiquei aqui ouvindo a Eneida ler na versão a mensagem, e eu estou com a versão James, como é que é o nome, gente? King James. E é um pouco, as palavras são diferentes, né? São uma versão diferenciada. E eu fiquei pensando assim, como assim? Que o Senhor fez 2 vezes o povo passar a pés enxutos? Primeiro com Moisés e agora com Josué. Sabe o que isso me remete? Que o povo precisa ver mais de uma vez os milagres e prodígios. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi o milagre e prodígio que você viveu semana passada? Ontem? O que você vai desejar viver hoje? Para passar de nível, para você atravessar o seu Jordão, você precisa saber que Deus, ele é infinitamente mais do que você espera e do que você pensa. Mas para de ficar usando a força do braço. Para de ficar dando jeitinho brasileiro. Para de ficar colocando a sua forma. Eu fiquei pensando aqui que, peraí, atravessando o Jordão para avançar para o próximo nível, e esse nível precisa de mudança. Aí eu quero também te fazer outra pergunta. Você tem clareza das mudanças que você precisa realizar em você? Você tem clareza daquilo que precisa ser mudado para poder combinar com a próxima fase? Quero contar um segredo para vocês. Eu moro aqui no condomínio, que eu me sinto rica, tá, gente? Quando a minha mãe veio aqui, a minha mãe já é falecida, e eu falei assim, mãe, você tem que vir aqui. Porque toda vez que eu brinquei de rica, era um lugar como esse que eu moro. Aí minha mãe tem que ir para brincadeira, agora é de verdade, eu quero ir aí.
E a minha mãe veio para cá e a gente brincava de madame, gente. Eu e a minha mãe aqui no nosso condomínio. E eu fiquei pensando que para vir para cá, morar aqui nesse lugar que eu moro, eu precisava emagrecer. Dentro da minha cabeça, não combinava estar com sobrepeso. Gente, coisa de mulher, tá? Coisa de loucura. E eu falava assim para minha mãe, mãe, ora aí para mim, para eu não comer coisas que não podem, porque eu quero combinar com o cenário de onde eu vou morar. Gente, o sobrepeso coube para mim até um certo tempo. Eu pude conviver de ser gordinha durante muito tempo. E estava tudo bem, eu levava de boa. Eu nunca fui paralisada com absolutamente nada do que eu precisava fazer. Mas quando eu vi que Deus estava me mudando de nível, aquela aparência física, a comunicação que aquele corpo estava fazendo não combinava mais. E foi muito mais difícil para mim me desapegar do corpo, do sobrepeso, porque agora eu tinha uma intencionalidade. Não era só por causa simplesmente de uma estética, ou porque eu queria usar uma roupa assim, assado, ou porque... Não era. Eu queria combinar com o cenário. Você já passou por isso? De você olhar para si e falar assim, não estou apropriada, eu preciso me ajustar. Espera aí, essa roupa não está mais combinando. Espera aí, eu tenho que comprar uma roupa mais elegante, eu tenho que comprar um negócio assim. Ou então você mesma se posicionar. Às vezes, até no casamento, você pensa assim, gente, eu não sei se você tem essa clareza, mas às vezes eu tenho e chama atenção de Edinho. Eu tenho uma sensação que o nosso casamento vai vivendo de fases e as chaves vão virando. E eu penso assim, não, isso aqui não combina mais com o meu relacionamento. Não, eu não vou mais falar sobre isso. E isso aqui já ficou no passado, já ficou para trás, porque eu estou atravessando o Jordão. Você tem essa clareza? Eu tenho clareza quando Sofia muda de fase no meu desenvolvimento como mãe. Eu penso assim, gente, isso não está mais funcionando. Isso daqui foi quando ela tinha 10 anos, hoje ela tem 16. Espera aí, o que é que tem no próximo lugar, lá do outro lado do Jordão? Talvez você olhe para você e pense assim, a sua autoimagem não combina com o que Deus está te dando. E olha, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu não estou fazendo alusão de que todo mundo que vai para algum lugar tem que ficar magra. Eu estou te dando um conteúdo que foi íntimo, que foi meu. Eu tinha a impressão de que o sobrepeso estava me dando um desconforto visual, para mim. Talvez você está de boa com o corpo que você está. Talvez você fale assim, pastora, eu não estou sentindo isso. Ah, perdão, Arriba, essa coisa é tua. Fica à vontade, eu não estou fazendo nenhuma alusão a isso. Eu estou te chamando a atenção para aquilo que você está vendo. Por exemplo, cortei o cabelo, está vendo que eu estou bonitinha com esse cabelo? Eu tenho clareza que esse mês de agosto Deus tem algo para mim. E o cabelo faz parte, a minha versão visual faz parte daquilo que eu vou viver para a próxima fase lá além do Jordão. E eu quero te dizer, bonita, os seus pés já estão prontos. Às vezes você olha para a sua situação, você pensa assim, pastora, eu não estou ainda pronta para enfrentar uma promoção. Eu sei que eu estou sendo sondada para poder ocupar o lugar que a minha chefe está saindo, mas eu não me sinto apropriada. Pastora, meu casamento, eu percebo essas coisas, mas parece que é coisa da minha cabeça. Na minha maternidade é a mesma coisa. Pastora, até com o meu dinheiro, eu tenho uma clareza de que eu preciso ter uma nova postura. Ô, gente, você tem uma nova postura diante do prato que você come? Às vezes eu tenho. Eu olho para o prato e falo assim, não, deixa eu arrumar aqui e botar uma cor, deixa eu botar uma cara de rica, porque às vezes eu quero beleza no que eu vou comer. Eu arrumo o cenário da mesa da minha casa. Eu arrumo a mesa posta e falo assim, deixa eu ver se está lindo. Aí eu vou tirar foto para ver. Por quê? Porque o cenário daquele momento, daquela fase, daquele tempo, daquela estação, precisa combinar com o que Deus está ecoando para você. Sabe o que eu estou te chamando a atenção? Existe coisa nova para mim e para você para além do Jordão. Você está sendo chamado hoje para ser convidada para você avançar para o próximo nível, mas você está igual. Não, corta esse cabelo, não, passa uma maquiagem, passa um batonzinho, né? Bota uma roupa e faz uma postura fofa. Muda, gente, tem um lugar de mudança para um novo cenário que Deus está te dando e que precisa combinar com aquilo que você carrega.
Todas nós cruzamos Jordões, todas, em qualquer fase da vida. Talvez você esteja exatamente nesse lugar. Ai, meu Deus, vou ou não vou? Fico ou vou? Vamos ou não vamos? Deixa eu te dizer, se você está esperando uma resposta se você vai ou não, a Bíblia te deu hoje. A Bíblia falou assim para você, avance, vá, é hora de você ir, porque o que era antes o comando dessa voz, dessa palavra, morreu. Moisés morreu, agora é com você. Você e eu hoje somos o Josué para poder atravessar e ocupar um lugar de comando. E esse texto fala assim, que Deus preparou o povo para exaltar, para dizer para o povo quem Josué era. Então não se preocupe. Você não vai precisar convencer seu ninguém de quem você é. Deus vai te exaltar, Ele mesmo vai fazer com que você seja notado. A sua autoridade e a sua decisão vai vir de uma maneira que você vai ser natural. Você vai saber que Deus está te exaltando, te colocando no lugar de honra. Mas para isso, bonita, você precisa se ajustar. Você quer nova colheita, não quer? Eu estava esses dias pensando que eu estou parada lá na Ilha de Araúna, né, gente? Ainda. E eu estou pensando assim, meu Deus, eu sempre quero a colheita, mas para a colheita vir, a minha era tem que estar arrumada. Eu tenho que tirar o que está velho, eu tenho que limpar, eu tenho que preparar para que a colheita venha. Ô, gente, eu e você, a gente sempre quer o resultado, mas a gente não quer o processo. Então, nesse dia, eu quero te chamar a atenção para isso. Nesse texto de Josué 3, eles estão exatamente no lugar do processo. Eu fiquei imaginando como é. Você fica imaginando o texto da Bíblia, o cenário? Como é que era para eles, para o povo, estar ali naquele acampamento e ouvir as instruções dos sacerdotes dizendo assim, bora aqui, acorda aqui, atenção todo mundo. Os sacerdotes vão na frente, vai ter que ter um espaço para que a arca caminhe e vocês possam ver qual é a direção que a gente vai. E logo em seguida vocês vão vir. E vai ter um momento que a gente vai dizer o que vai fazer. Eu acho que nessa hora nem eles sabiam o que era para fazer. Deus ia dizendo para eles. E eu fico imaginando, gente, que muitas famílias, muitas mulheres, muitas crianças, muitos maridos não dormiam com a sensação do que será que Deus vai fazer. Ai, que delícia sentir as borboletas voando dentro da barriga, porque amanhã, a essas horas, eu e você vamos ver o que Deus vai fazer. Uma sensação de borboletinha voando dentro de nós, falando assim, ai, meu Deus, o que será que vai acontecer? Eu acho que eles estavam nessa sensação bonita, a gente tem que ter essa sensação da expectativa, o que vai acontecer no nosso arraial. Ai, meu Deus, eu acho que as amigas, né, Neida dando bom dia, fulana, minha amiga, encontrou comigo, me deu beijo, me deu abraço. Ô, gente, as vizinhas de acampamento falavam assim, mulher de Deus, o que será, hein? Que Deus está preparando? O que será que o Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, vai fazer com a gente? Menina, eu estou numa expectativa, já até comprei um lenço novo, já até botei o lenço que eu estava guardado lá no baú. Eu acho que essa era a conversa. Não era uma conversa só de gente que reclamava, tinha as mimizentas. Claro, todo lugar tem as mimizentas, mas nós não somos desse arraial das mimizentas, somos de jeito nenhum. A gente vai dizer uma para outra que a nossa expectativa para atravessar o próximo, o Jordão, além do Jordão, está trazendo sobre nós uma sensação maravilhosa do novo. E o novo começa agora. Você não tem que esperar estar tudo pronto, né? Eu adoro. Quando eu tive clareza que o bispo que estava escrevendo isso daqui, porque ele fala isso, não podemos esperar que tudo esteja perfeitamente claro. Devemos avançar confiantes de que Deus estará com a gente a cada passo. O bispo fala assim, você não precisa estar pronto, você se apronta no processo, você se apronta no caminho. Muitas de nós pensam que a gente precisa estar toda redondinha, toda fechadinha, toda magrinha, toda gordinha, toda andando assim, andando assado. Ah, e só se eu tiver um blazer. Ah, só se eu tiver um sapato não sei o quê. Não, vai embora, bora, levanta e vai. Que no caminho as coisas vão acontecer, os milagres vão te alcançar. Você vai ser abraçada pela provisão e o amor do nosso Deus. Então não se preocupe, vá para a próxima fase. Que quando você for, as águas
Sabe como é que está aqui na minha versão? As águas falharam. E eu pensei assim, meu Deus, como assim falharam? Falharam. Elas não fizeram o que elas deviam fazer, que era ter o fluxo da correnteza. Elas pararam. As águas falharam o seu papel original por causa daquele povo. Ô, bonita, Deus é o mesmo. Aquele que estava ali com Josué, o seu povo. Ele é o mesmo Deus da Patrícia, da Leia, da Dijane, da Renata, da Alexandra, da Eva, da Ana Lúcia, da Nilva, da Cris. Todo é o mesmo. Ele não muda, ele não mudou. Ele está ainda convidando você. Bora comigo para uma nova fase, bora comigo atravessar o Jordão. Bora comigo, que eu tenho uma coisa nova para você. Para de ficar nessa mimiseira de só olhar problema. Não, olha para mim. Eu tenho que te fazer cruzar nos seus jordões com coragem e fé. Bora, se esforça, tem bom ânimo. Não se espante, porque eu vou ser com você por onde quer que você ande. Josué 1:9. E eu quero finalizar te dizendo a última palavra. Se movimenta. Você e eu queremos o resultado, queremos a colheita, mas a gente, às vezes, foge do processo. E esse texto de hoje é processo purinho. É só ir. Ai, não estou segura. Ai, não sei se é. Não, gente, a Bíblia está dizendo, o texto está dizendo, e eu estou declarando sobre a sua voz, sobre a sua vida. A voz de que diz, avance. Não tem que esperar mais nada. Você já esperou mais de 10 anos. Você esperou mais de 3 anos. Gente, já deu. O processo de espera já deu. Avança. Pastora, como que avança? Que eu já até me esqueci. Que eu estou tanto tempo aqui parada. Você vai fechar os olhos e vai dizer, Senhor, é para ir para onde? Com esse casamento? Que não parece que não sai do lugar. Parece que ele não muda e eu não estou nem mais querendo ficar aqui. É onde que muda? Onde que o cenário muda? Que a pastora falou que a gente tem que ter postura. É qual postura? Que eu já não tenho nem mais camiseta para vestir. Aí Deus vai te dar uma estratégia de botar uma mesa, de botar mesa com o que você tem. Aí você vai botar bilhetinho. Olha eu te dando aqui dicas de mentoria. Você vai colocar bilhetinho de amor. Aí você vai falar assim, por que eu estou fazendo isso, gente? Eu nem sou assim. Porque Deus está te avançando, levando você para atravessar o seu Jordão. Às vezes você já usou todos os recursos para você lidar com aquele filho adolescente ou aquele filho jovem que está fazendo algumas escolhas. Aí você fala assim, meu Deus, avança como? Já tentei de tudo, já está no psicólogo, já está fazendo aquilo, já está fazendo aquilo outro. Aí Deus fala assim para você, compra uma bijuteria, uma peça, compra alguma coisa para ela. Ou para ele, deixa lá uma caixinha de bombom na cama. E se lembre, faz ele lembrar o quanto você o ama. Faz alguma coisa bonita, hoje é dia de ação. Se você não sair daqui, dessa devocional, vou até pegar meu Crocs, vou pegar meu Crocs. Se você não sair dessa devocional fazendo alguma coisa chinelada na tua bunda, você vai sair daqui determinada a avançar no seu Jordão. Porque se você não for, eu vou ficar atrás de você assim, bora, avança, bora que a gente está junta nessa. Hoje é dia de você mudar de fase. Você quer mudar de fase? Pastora, eu quero não, estou tão cansada, já tentei de tudo. Bonita, tem coisa tão linda do outro lado. Tem coisa muito superior do outro lado. E deixa eu te falar, eu e a maioria já estamos lá te esperando. Corre, bonita, que você está atrasada. Bora para lá saber o que tem para além do Jordão, para além das águas, que o seu pé não vai ser molhado. Não tenha medo. Os obstáculos do caminho, Deus vai tirar da sua frente, para você poder colocar diante do Senhor o seu coração. Mas para isso, abandona a capa velha, que nem combina mais contigo, a cor nem é da tendência da moda, a paleta de cor nem combina, e você continua com essa capa de reclamação, essa capa de autocomiseração, essa capa de só olhar o que é ruim. Não, troca a capa hoje. Sua capa, assim como José, que foi trocada para cada fase da sua autoridade, a sua também. Amém? Então você vai pegar hoje uma roupa intencional no seu armário e você vai se vestir pronta para pisar o Jordão, para além do Jordão, para você atravessar o seu Jordão, para você poder saber com o que tem lá na sua terra prometida. Amém? Olha a oração de hoje. Senhor, me ajude a cruzar o meu Jordão com coragem e fé.
que eu possa romper com o passado e avançar para o próximo nível de propósito que tem para a minha vida. Amém? Feche os seus olhos. Apresente ao Senhor o que você quer ver para a próxima fase. Apresenta aí para o Senhor o que você gostaria de viver para a próxima fase. Comece a dizer a Ele que na próxima fase, para além do Jordão, lá na Terra Prometida, o que você quer desfrutar? Esse povo tinha clareza do que eles queriam. Eles queriam coisas muito superiores ao que eles viveram no Egito. Eles não queriam ficar ali, tiraram a gente do Egito para ficar aqui comendo isso, povo mimizento. Eu e você somos assim. E hoje Deus está dizendo assim, o que você quer ver para além do Jordão? O que você quer ver na Terra Prometida desse casamento, desse relacionamento, dessa maternidade, dessa função do seu trabalho? O que você quer viver? Me pergunta, eu quero te responder. O que você quer viver até o final desse mês de agosto, até o final desse ano? O que você quer viver quando você passar de nível? Comece a colocar diante do Senhor em oração o que você gostaria de viver para a próxima fase. Senhor, muito obrigada. Nessa manhã, a gente olha para os nossos pés e a gente pensa assim, parece até que a gente nem está pronta, mas os nossos pés querem pisar no novo. Senhor, a gente olha para os nossos pés e diz para eles assim, pode ir, pés, me leva para onde Deus deseja. Nós queremos, ó Deus, olhar para os nossos pés e saber que nós estamos aptos a pisar no novo nível. A gente quer atravessar o Jordão, a gente não quer ficar preso ao passado, a gente quer desvincular, desapegar daquilo que a gente era. Senhor, a gente quer olhar para a nova fase, para o novo chão, para a nova terra, para a terra que o Senhor nos prometeu, que mana leite e mel. A gente quer olhar para lá e saber que a gente vai ter uma vida muito diferente do que temos aqui, do que temos agora. Obrigada, Senhor. Cada uma de nós atravessamos Jordões. Às vezes, Senhor, numa maternidade, num relacionamento com os filhos. Muitas de nós temos clareza que os nossos filhos passam de fases. E muitas de nós ficam presas, como se as crianças fossem bebezinhas a vida inteira. Senhor, empurra essas mulheres, Deus. Empurra cada uma de nós para a gente não viver prendendo os nossos filhos. Eles têm asas, precisam voar. Nos ajude, Deus, a avançar na nossa maternidade saudável, leve, especial, cheia de marcas de amor, cheia de marcas da presença. Senhor, nos leva a pisar naquilo que o Senhor tem para a gente, na novidade de uma nova fase, em dar para os nossos filhos o lugar que eles precisam. E, ó Deus, organiza o nosso coração para a gente poder saber que a gente está fazendo a coisa certa. E mesmo que a gente não saiba com clareza, a gente tem a presença que nos garante viver o que o Senhor tem. A Arca da Aliança foi adiante desse povo, representando que a presença estava ali. Nós queremos te pedir, vá à nossa frente, Senhor. Conduz a gente a caminhar. Onde tiver água, abre as águas, abre as correntezas. Faça, ó Deus, com que as correntezas falhem, para a gente poder passar pelas águas com os pés enxutos. Aquelas que têm medo, insegurança, Deus, dá a elas a coragem, a fé, para ver que do outro lado, para a nova fase, para o novo tempo, a gente tem coisas especiais para viver. Senhor, que a gente esteja apta, pronta, arrumada, ó Deus, elegante, para a fase que o Senhor vai estar nos trazendo, porque a gente quer, às vezes, só a bênção, mas a gente não quer o processo, a gente, nessa manhã, quer entender qual é o processo que cada uma de nós precisamos viver nesse Jordão. Queremos passar por eles. Queremos saber e ter a certeza que a tua presença, que a tua arca está indo na frente com os sacerdotes. A gente quer carregar a tua arca. A gente quer carregar experiências extraordinárias para quando a gente olhar para trás, quando esse ano terminar, dizer, nós avançamos. Obrigado, porque nesse dia 18 de agosto, o Senhor está nos dando a chance de avanço. Quem estava parado, se levanta e anda. Aquelas que não tinham motivos para se levantar, hoje, aquilo que o Senhor tem guardado lá do outro lado, além do Jordão, será um motivo para vivermos, levantarmos e irmos.
Derrama sobre nós um óleo fresco de ânimo nessa manhã de segunda-feira. Leva a gente a conquistarmos os nossos lugares, os lugares de governo, os lugares em que a gente precisa dar o comando. Coloca em nós, Senhor, a identidade do Senhor, que sempre traz a verdade sobre a nossa vida. E obrigada por essa manhã, sabendo que a gente vai estar apropriadamente pronta para o lugar de avançar, seja no relacionamento, com decisões nossas. Senhor, não é sobre o outro, não é sobre a Dinho, não é sobre o meu marido, é sobre mim. O que eu quero viver no meu casamento depende de mim, Senhor, daquilo que eu vou colocar diante do Senhor. Muitas vezes eu fiquei esperando Edinho se movimentar em mudança, e eu entendi que é por mim, eu que tenho que decidir o que eu quero viver, e eu que tenho que batalhar aquilo que o Senhor tem para mim. E por causa dessa mudança de dentro para fora, tanta coisa aconteceu no nosso relacionamento, e entre tantas coisas é a leveza. Senhor, é muito mais leve, a gente ri muito mais juntos, a gente se diverte muito mais, é muito mais fácil a nossa comunicação quando a gente sabe que não depende do outro, depende da minha relação contigo, Deus. Traz sobre cada uma dessas mulheres a clareza de que é sobre cada uma de nós, diante do Senhor. Diante da tua voz dizendo, vem para cá, vira para a direita, descansa, vamos, avance para a esquerda agora, vem filha, vamos juntas, não desista. Senhor, é isso que eu tenho a impressão que o Senhor fala comigo no meu casamento, na minha vida, no meu ministério, na minha maternidade, na minha vida acadêmica. E obrigada porque o Senhor, ó Deus, vai dizer isso para as minhas irmãs. Qual é o lugar e qual é o ponto, qual é o passo que vai dar. Obrigado por essa manhã, com a clareza de que o Senhor está indo à nossa frente, para nos garantir que não vamos nos perder. Te adoramos, porque o Senhor tem coisa muito maior para além do Jordão, na terra prometida, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Tchau, gente do YouTube. Ó, se fosse você, vinha para cá, tá? Vem. Ô, gente, eu tô falando isso, a mulherada tá indo lá no meu Instagram, indo lá no Instagram da Devocional para saber como é que vem. Você tem que ver que aqui acontece coisa que você não vê. Então, vem. Beijo. Deus abençoe sua segunda-feira.